bem? Estão prontos para o último capítulo da nossa história? Sim, a história do Samuelito? Pois é, hoje tem o último capítulo, o capítulo 5. Deus responde à oração. E a parte final, o milagre para Samuelito. Então, nós vamos direto para a história. Só lembrando a vocês que na descrição do vídeo sempre tem uma atividade para a gente fazer, tá bom? Então papai, mamãe, ajudem as crianças, ok? Vamos para a nossa história? Então faz assim, prepara o seu coração, abre bem os seus ouvidos, porque nós vamos ler o último capítulo da nossa história. Capítulo 5 de Um Milagre para Samuelito. Deus responde à oração? A ambulância trazendo o pai de Samuelito parou na entrada, junto ao caminho que levava à cabana. Não podia entrar pelo mesmo, pois era muito estreita. Os amigos da família estavam esperando com uma maca feita por eles. Gentilmente carregaram para casa o homem doente. A mãe de Samuelito estava ocupada toda a manhã, preparando a casa para a volta do marido. Molhava bem o chão e o varreu muitas vezes. Limpara tudo o que havia, inclusive o que já estava limpo. Agora, ela dava café aos homens que carregavam o seu marido. Quando eles se foram, agachou-se ao lado da cama que havia preparado e onde o marido estava deitado. Suas costas doem muito? Perguntou. Abraçaram-se, chorando e falando ao mesmo tempo. Samuelito e Carmencita observavam a distância. Que bom estar em casa, disse o papai. Como é bom estar em casa. Papai fez sinal aos filhos para que se aproximassem. Depois de abraçá-los, desviou os olhos para o vaso de barro e depois para Samuelito. Papai, não tem importância nem um pouco, disse Samuelito. Ainda bem que você pôde voltar para casa. Seu pai virou o rosto e fechou os olhos. Começou a soluçar, pois estava muito fraco. Foi-se tudo, meu filho? Perguntou. Não sei se foi tudo, papai. Penso que poderia ainda ir à escola. Talvez haja um meio de eu ir. Se você dormir agora, eu lhe conto depois. Durma agora, papai. Vendo o espanto de sua mãe, Samuelito fez-lhe um sinal de silêncio, colocando o dedo sobre os lábios. Sim, papai, durma agora. Sua siesta deve ser bem longa hoje, pois você fez uma viagem muito longa e precisa descansar bastante para logo ficar bom. Logo depois, o pai de Samuelito respirava pesadamente, já dormia. A mãe mandou que Carmencita fosse brincar lá fora. Depois perguntou a Samuelito, e perguntou bem baixinho, por que você prometeu contar a seu pai alguma coisa se não há nada para contar? Abraçando sua mãe, Samuelito respondeu, Mamacita, há alguma coisa. A evangelista disse que Deus vai responder à oração. E um dia eu poderei ir à escola. A senhora se esqueceu? Precisamos contar ao papai. Quando a oração for atendida, papai vai ficar sabendo que a missionária é bondosa e fala a verdade. Tomando o seu filho nos braços, apertou-o contra o peito. Ah, meu ninho, como é que Deus pode pôr dinheiro no vaso, hein? Não sei como, mamacita, mas sei que ele vai responder a nossa oração. E papai não voltou? Deus não atendeu? Eu pedi também a respeito da escola. Ele vai atender, mamacita. Ele vai atender. A mãe de Samuelito afastou-se com o coração pesado. Pobre filho, como vai ficar desapontado, pensou. Cada dia que passava,
o pai de Samuelito sentia-se mais forte. Logo, poderia começar a trabalhar um pouco. Samuelito ia todos os dias ao ponto de ônibus para engraxar sapato. Aos sábados e domingos, iam vender os lagartos. Quando não conseguiam vendê-los, traziam os animais para casa e mamãe os preparava no pequeno fogão de lenha. Tinham, assim, uma boa refeição de vez em quando. Esperavam sempre que a missionária voltasse e ficavam desapontados, pois ela não aparecia. Todos os dias Samuelito orava com todas as forças do seu coração para que Deus providenciasse a respeito da escola. Pedia também para que seu pai se sentisse desejoso de ouvir a história do livrinho, pois Samuelito ansiava por contá-la. Entretanto, seu pai não queria saber nada a respeito da história que a evangelista contara ao menino e à sua mãe. Vocês acham que nós temos poucos problemas? Será que temos poucos aborrecimentos? Já não chega? É por causa de vocês dois que nós estamos tendo tantas atrapalhações. Não, eu não quero ouvir, não quero mais aborrecimentos. Quando o pai de Samuelito saía para trabalhar, o menino e sua mãe ajoelhavam-se para orar. Cada dia mais sentiam que Deus era amigo. Carmencita ajoelhava-se sempre com eles. De vez em quando, a mãe do menino dizia: "Ah, Samuelito, nós não vamos arranjar esse dinheiro antes de você ficar grande demais para ir à escola." Samuelito respondia sempre: "Mas Deus pode fazer um milagre, mamacita. Precisamos continuar pedindo. A bondosa senhorita não vai se esquecer de orar também. Você vai ver. Quando Deus realizar o milagre e eu estiver na escola, talvez papai queira ouvir a história do livrinho. Talvez ele creia nela, não é?" Havia mais uma pessoa para a qual Samuelito estava tentando contar a história do livrinho. Era o cego do ponto de ônibus. A princípio, o cego não queria ouvir. Depois, em atenção à bondade de Samuelito, que de vez em quando dava-lhe uma esmola, consentiu em escutar. "O senhor não pode ver as cores do livrinho", Samuelito lhe dizia. "O senhor precisa acreditar em mim quando eu lhe contar. E se o senhor pode crer em mim, não pode crer também em Deus e confiar nele? Se o Senhor lhe pedir perdão pelos seus pecados, Ele os perdoará e virá morar no seu coração. Ele o fará, Senhor. Ele o fará. E o Senhor vai pertencer à família de Deus. E o Senhor poderá ver um dia, quando for para o céu. Eu sei isso, pois o livrinho conta as coisas que estão na Bíblia." Sempre que o cego parecia estar cochilando debaixo de seu sombreiro, na verdade, ele estava pensando sobre as coisas que Samuelito lhe havia contado. Ia pedir ao menino que lhe contasse a história novamente. Seria tão bom ir para o céu e ver todas as coisas bonitas que lá existiam, das quais Samuelito tinha falado. Samuelito dissera que a Bíblia falava dessas coisas. Sim, ele iria pedir ao menino que lhe contasse a história outra vez. Mas Deus não haveria de querer um homem tão mau como ele. Não estava cego por causa de sua maldade? Não podia ser verdade que Deus podia perdoá-lo e levá-lo ao céu quando morresse. Ah, isso não podia ser verdade. Mas conforme Samuelito ia contando muitas e muitas vezes a história do livrinho, a verdade da palavra de Deus encontrou um outro lar, o coração do homem cego. Ele nasceu de novo, tornou-se um membro da família de Deus, e Samuelito agora orava mais do que nunca pela conversão de seu pai. Um dia,
um grupo de homens desceu do ônibus e deram a entender que pretendiam permanecer na vila por algum tempo. Despediram Samuelito quando esse se aproximou perguntando: "Engraxate, senhores?" E começaram a conversar com os homens que sempre vagabundavam à volta do restaurante. O cego parou de cantar e todos pararam de conversar para ouvir as coisas estranhas que os homens estavam falando. "Vamos precisar de muitos ajudantes", disse um deles. "Vocês acham que conseguiremos encontrar homens que estejam prontos a ajudar?" Sim, todos nós vamos ajudar, Senhor", alguém respondeu. Quando Samuelito os viu entrar no restaurante para ali passarem a noite, deu um pulo e bateu nas costas do cego, perguntando: "O senhor ouviu?" Em um segundo já estava no caminho que conduzia à sua casa, balançando a caixa de engraxate que trazia pendurada em um braço. A poeira transformou-se em uma nuvem ao redor de sua negra cabeleira e logo desapareceu de vista. Quando a mãe de Samuelito avistou o filho correndo pelo caminho, assustou-se. Será que tinha acontecido alguma coisa ruim? Não com Samuelito, estava claro. Será que um menino conseguia correr tão depressa assim? Precipitando-se casa adentro, passou por sua mãe gritando: "Papai, papai, aconteceu! O milagre aconteceu!" Os pais de Samuelito escutavam quando o menino lhes contava a respeito dos homens estranhos que tinham vindo de ônibus. Estavam à procura de voluntários para ajudarem na construção de uma escola. "Ouviu, papacito? Uma escola, aqui, papacito, aqui mesmo, nas montanhas. Deus respondeu às nossas orações. Eu poderei ir à escola, papacito. Agora você vai crer nele?" "Não, meu filho. É impossível que construam uma escola aqui. Como é que trarão os tijolos e a madeira? Se a ambulância não pôde entrar, um caminhão não poderá." Mas Samuelito não desanimava. "Eu não sei, papacito. Não sei como eles farão, mas eu conheço Deus. Ele respondeu às nossas orações. Eu sei, papacito, e ele pode trazer os tijolos e a madeira." O pai de Samuelito sorriu diante de tanta ansiedade e agitação de seu filho. "Por favor, meu filho, não vá ficar desapontado. Veja, o dinheiro no vaso já está aumentando novamente." Samuelito sacudiu a cabeça. "Só teremos o suficiente quando eu estiver grande demais para ir à escola, papai. Mas Deus pode fazer um milagre. Nós poderíamos ajudar a construir a escola, não poderíamos?" Sim, respondeu o papai, acariciando a cabeça do menino. Não custava nada prometer, mas ele tinha certeza de que não haveria escola ali nas montanhas. Mas que surpresa teve o pai de Samuelito quando, uma semana mais tarde, viu bois e burrinhos subindo pela estrada, carregados de aço para as amarrações e madeira para as paredes e teto. Passaram pela cabana em direção às montanhas. Samuelito tinha razão. Ele repetia sem parar: "Nós dois iremos ajudar. Nosso filho poderá ir à escola. Mamãe, nosso filho poderá ir à escola." "Sim", respondeu a mulher mansamente. "Deus fez um milagre para o nosso filho, papai. A missionária falará a verdade. Samuelito poderá aprender a ler e a escrever. Samuelito aprenderá a ler a Bíblia. Nosso filho irá se tornar um grande homem." Olhando para o rosto alegre de sua mulher, o pai de Samuelito concordou: "Sim." O pai de Samuelito ficou sabendo que o governo do México havia decidido
que as crianças do interior, assim como as da cidade, precisavam ir à escola. De um dos armazéns do Ministério da Educação na Cidade do México, saíram 25 caminhões, carregando escolas pré-fabricadas. Onde terminavam as estradas, bois, mulas e burros continuavam o trabalho, puxando o material até as vilas onde nunca antes tinha existido uma escola. A escola perto da casa de Samuelito foi logo terminada e uma professora veio morar na vila. Mais cedo do que tinham imaginado, Samuelito saía diariamente para a escola. Seus pais, por muito tempo, não podiam se convencer da realidade. Todas as manhãs, logo que o sol saía, Samuelito, todo limpo e quase tão lustroso como o sol, punha-se a caminho. Levava consigo uma maravilhosa cartilha na qual estava aprendendo a ler. Levava também algumas tortilhas cuidadosamente embrulhadas em uma folha de banana. Era o seu lanche todos os dias. O papai e a mamãe e a irmãzinha observavam a sua saída, acenavam com a mão até que a mãozinha morena de Samuelito não pudesse mais ser vista. No próximo ano, a irmãzinha de Samuelito também iria à escola. Seus pais estavam muito contentes. Samuelito estava encantado com as venezianas plásticas da escola. Maravilhava-se com a bomba de água, a caixa d'água, os banheiros e muitas coisas mais, às quais não estava acostumado. Agora, o pai de Samuelito estava pronto para ouvir a história do livrinho. Mas quando Samuelito lhe perguntou: "Papai, você não quer entrar também na família de Deus como eu e mamãe fizemos?" Ele sempre respondia: "Ainda não, meu filho." Uma noite, Samuelito acordou e ouviu seus pais conversando. "Sim, sim," seu pai estava dizendo. "Eu gostaria de me ajoelhar e pedir a Deus que perdoe os meus pecados e dizer-lhe que creio que Jesus morreu por mim. Mas você não acha que essas coisas são para mulheres e crianças? Os meus amigos vão me chamar de tolo." "Sim, eles vão achar que você é um bobo. E você é um tolo mesmo, se pensa dessa maneira." Samuelito estava admirado por ouvir sua mãe falar dessa maneira com seu pai, mas ouviu mais ainda. Será que pertencer à família de Deus e ir para o céu depois da morte não é mais importante? Por favor, papai, eu, Samuelito e a pequenina desejamos vê-lo conosco no céu. Não tenha medo dos seus amigos. Quando Samuelito viu seus pais levantarem-se para se ajoelharem no chão empoeirado, levantou-se também de um salto e ajoelhou-se ao seu lado. Talvez eles não soubessem como fazer, e Samuelito não queria que errassem. Na escuridão da noite, mais uma alma nasceu de novo para entrar na família de Deus. Mais uma alma passou das trevas para a luz. A vida tornou-se difícil para Samuelito e seus pais quando contaram a todos que agora criam nas coisas que os evangélicos ensinavam. Muitos meninos não queriam brincar com Samuelito e os velhos amigos desviavam-se de seus pais quando os encontravam na vila. Muitas vezes, Samuelito e sua mãe choraram. Muitas vezes, o pai teve vontade de brigar. Mas a professora da escola era muito amiga de Samuelito. Lia as cartas que ele começou a receber da missionária e as coisas que ficara conhecendo através das cartas falavam-lhe ao coração. Samuelito sabia agora que a missionária estava na cidade do México e que não tornaria mais a vê-la. "Mas nós nos veremos no céu, Samuelito," ela escrevia. Suas cartas ajudavam a família a enfrentar momentos difíceis. Um dia, Samuelito pediu à professora, muito acanhadamente, que escrevesse uma carta à missionária. Queria que ela soubesse
que agora toda a sua família tinha nascido de novo e fazia parte da família de Deus. Queria que ela soubesse que ele estava frequentando uma escola. Já fazia um ano que Samuelito estava na escola. Tinha se esforçado bastante e já sabia ler um pouco. Nessa época, chegou o dia que ele nunca mais esqueceu. Pelo caminho, vinha seu pai trazendo um embrulho para o menino. Todos esperavam ansiosos Samuelito desamarrar o pacote com os seus dedos trêmulos. Era um livro mandado pela missionária. Samuelito começou a tremer quando reconheceu que o livro era uma Bíblia. Ia abrindo o livro aqui e acolá, lendo uma e outra palavra. Depois, apertou o livro de encontro ao seu coração. Apesar de ter medo que, mesmo sendo sua amiga, a professora pudesse tirar-lhe o livro, Samuelito lhe mostrou a Bíblia dizendo: "Por favor, senhorita, leia-me um pouco este livro." A professora nunca tivera uma Bíblia em suas mãos. Estava ansiosa para lê-la. "Sim, posso ler para você," ela respondeu. "Mas vamos esconder esse livro para que as outras crianças não vejam. Irei à noite à sua casa para ler o livro à luz do fogo." A professora vinha à sua casa para ler o livro, cada vez com mais frequência. Parecia ansiosa em conhecer a Bíblia. Samuelito orava pedindo que ela também nascesse de novo para entrar na família de Deus. Pouco a pouco, os amigos de Samuelito tornaram-se menos agressivos. Diziam uns aos outros que não podia ser coisa má o que tinha acontecido a Samuelito, pois ele se transformara em um menino bondoso e alegre. E era a pura verdade. Deus tinha feito um milagre na vida de Samuelito. Que legal, né? E assim a gente termina a história de Samuelito. Você pode ter estranhado, porque eles falavam em esconder a Bíblia e eles falavam das pessoas que ficavam bravas com eles, mas assim era no México na época de Samuelito. Você não podia falar de Jesus, você não podia ser um cristão. Você tem liberdade para ser um cristão. Então seja e fale de Jesus. Veja, a missionária falou de Jesus para Samuelito. Samuelito ajudou a trazer a sua irmã a Cristo, a sua mãe, o seu pai, o homem cego, a professora. Você também pode ser usado por Deus para transformar a vida de muita gente. Legal a história de Samuelito, não é? Que Deus te abençoe, então, e que você também possa ser usado como um instrumento, assim como Samuelito. E que você tenha muita fé, porque o Senhor Deus certamente nos ajuda e nos abençoa. Que você nunca se esqueça da história de Samuelito, o menino mexicano que recebeu tantos milagres assim. Bom, foi um prazer contar essa história para você. Foi uma alegria contar essa história para você. Vamos orar? Como que a gente ora? Olhos fechados, cabeça baixa, pensando em Deus. Senhor, muito obrigado por essa história, pela história de Samuelito. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Que todos os que ouvem essa história, todos os que nos acompanharam nesses dias, possam receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, possam entender a história do livro, da Bíblia Sagrada e possam de fato ser transformados pelo Senhor. Senhor, que as nossas crianças cresçam sendo um instrumento, sendo usadas pelo Senhor, para que muitas pessoas creiam em Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por toda a bondade do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é bom e é maravilhoso. E obrigado pelo privilégio de compartilhar essa história, de contar essa história, de ler essa história junto com as crianças e para as crianças. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele, de Jesus, esteja sobre a sua vida.
e que você saiba o seguinte, que você saiba que é bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Vamos cantar comigo, mas sem falar a palavra bom? Vamos lá? É assim, ó. É, é muito, é muito ter Jesus no coração. É, é muito, é muito ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Que todos saibamos disso. Que todos acreditemos nisso. Foi muito legal viver esses 5 dias com você. Foi muito legal contar a história de Samuelito para você. Que Deus abençoe você muito. E não se esquece, na descrição do vídeo tem um trabalhinho especial para a gente fazer. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe, muito mesmo, em nome de Jesus. E se vocês gostaram, manda mensagem pra gente. Quem sabe a gente faz uma nova historinha, hein? Vai ser muito legal. Deus abençoe, viu?